Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma leitura bíblica. Agora nós estamos chegando nos finalmente do Evangelho de Mateus. Hoje eu parei para prestar atenção, hoje não, eu já tinha visto isso outras vezes, mas que o Evangelho de Mateus é o maior de todos. Eu escolhi o maior para ler, então eu achei interessante. Eu falei, gente, se eu tivesse escolhido qualquer um outro, eu já tinha acabado, mas é isso aí, eu escolhi logo o maior, mais completo. Não sei se é o mais completo, porque o Evangelho de Lucas também é muito bem escrito, assim, muito completinho, né? Mas, enfim, estamos no capítulo 26, então ainda a gente vai ter esse vídeo, o 27 e o 28 para acabar. Eu tô emocionada com isso. Empenhada agora vai acabar. E tá sendo muito especial fazer essa leitura com vocês, eu espero que vocês estejam gostando, eu espero que isso ajude vocês a se aproximar da palavra de Deus, apesar da grande distância entre um vídeo e outro. Agora tá gravado, né? A qualquer momento você pode recomeçar a leitura, você pode começar do vídeo 1 e seguir, fazer um propósito de acompanhar durante 28 dias, escutar um vídeo por dia e refletir sobre a palavra de Deus, né? Então, o importante é que a gente está avançando. Logo mais findaremos a leitura dos evangelhos. Vamos ao que interessa. Senhor Jesus, muito obrigada por mais uma leitura bíblica, que o Senhor possa enviar o seu Espírito Santo, que ele possa nos aquecer, nos conduzir, nos guiar e tocar o nosso coração verdadeiramente, que o Senhor também possa abençoar cada pessoa que está assistindo esse vídeo e que a sua palavra floresça no meu coração e no coração de cada pessoa que está assistindo. Em nome de Jesus, amém. Evangelho de Mateus, capítulo 26, ungido para a sepultura. Depois das explicações, Jesus disse aos discípulos: Vocês sabem que a Páscoa é depois de amanhã, o dia em que o Filho do Homem será traído e entregue à crucificação. Naquele mesmo instante, o partido dos sacerdotes, líderes religiosos estava reunido na sala do sacerdote principal, chamado Caifás, conspirando para prender Jesus com discrição e matá-lo. Eles decidiram não agir durante a semana da Páscoa. Não queremos ser responsabilizados por um tumulto, disseram. Jesus estava em Betânia, como convidado de Simão, o leproso. Enquanto jantava, uma mulher apareceu com um frasco de perfume muito caro e o derramou sobre a cabeça de Jesus. Ao ver a cena, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido por um bom preço e o dinheiro distribuído entre os pobres. Jesus percebeu o que estava acontecendo e interferiu. Por que vocês estão incomodados? Por que vocês a incomodam? Ela acaba de fazer algo tão maravilhoso para mim. Os pobres estarão sempre aí, todos os dias, mas eu não. Ela derramou o perfume sobre o meu corpo. Quando ela derramou o perfume sobre o meu corpo, estava na verdade me ungindo para o meu sepultamento. Tenham certeza de uma coisa, em qualquer lugar que a mensagem for pregada, o que ela fez aqui será lembrado e admirado. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, desculpa. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, participou da conspiração dos sacerdotes. Quanto vou ganhar para entregá-lo? Quis saber. Combinaram 30 moedas de prata, e ele ficou esperando o momento certo para fazê-lo. O traidor. No primeiro dia da festa de pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Onde queres que preparemos a ceia da Páscoa? E ele disse: Entrem na cidade e vão ao certo homem e digam: O mestre diz, minha hora está próxima. Eu e os meus discípulos planejamos celebrar a ceia da Páscoa em sua casa. Os discípulos seguiram as instruções de Jesus ao pé da letra e prepararam a ceia da Páscoa.
Depois do pôr do sol, ele e os 12 estavam à mesa. Durante a ceia, ele disse: Tenho algo difícil, mas importante para dizer. Um de vocês me trairá. Chocados, eles começaram a dizer um após o outro: Eu não, Senhor. Jesus respondeu: Serei traído por alguém que come sempre comigo. O Filho do Homem sofrerá a dor da traição, já prevista nas Escrituras. Até aí, nenhuma surpresa, mas ai do traidor, do traidor do Filho do Homem. Melhor seria que ele nunca tivesse nascido. Então, Judas, o traidor, afirmou: Eu é que não sou. E Jesus disse: Você sabe que é você, Judas, o pão e o cálice. Durante a refeição, depois de tomar o pão e abençoá-lo, Jesus partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças a Deus, entregou-o a eles e também. Tomando o cálice e dando graças a Deus, entregou-o a eles também e disse: Bebam todos vocês, isso é o meu sangue, a nova aliança de Deus, derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Não beberei vinho outra vez até o dia em que beberei com vocês no reino do meu Pai. Então eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras, no Getsemane. Jesus alertou-os: Antes que a noite termine, vocês irão se dispersar por causa do que vai acontecer. E isso era para cumprir o texto das Escrituras que diz: Vou ferir o pastor e as ovelhas ficarão desorientadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei diante de vocês para a Galileia. Mas Pedro afirmou: Ainda que todo mundo fuja, eu nunca fugirei. Jesus respondeu: Não tenha tanta certeza. Ainda essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro protestou, falando sem pensar: Ainda que eu tenha que morrer contigo, jamais te negarei. Todos os outros disseram o mesmo. Então, eles foram para um jardim chamado Getsemane. Jesus disse aos discípulos: Fiquem aqui enquanto vou orar mais adiante, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Ele mergulhou numa profunda tristeza agonizante e declarou: A tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão orando: Meu Pai, se há algum meio, livra-me, afasta-me este cálice. Mas, por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quando voltou aos discípulos, encontrou os 3 dormindo e disse a Pedro: Vocês não podem aguentar nem por 1 hora? Fiquem atentos, orem para que não caiam em tentação antes mesmo de perceber o perigo. Uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outras partes simplesmente não reagem. Deixou-o a segunda vez e orou de novo: Pai, se não há outro jeito a não ser beber esse cálice até o fim, eu estou pronto. Que seja feita a tua vontade. Quando regressou, encontrou de novo os discípulos dormindo. Eles simplesmente não conseguiam manter os olhos abertos. Dessa vez, deixou-os dormindo e pela 3ª vez foi orar, repetindo as mesmas palavras. Ao voltar para junto deles, disse: Vocês vão dormir a noite toda? A minha hora chegou. O Filho do Homem está prestes a ser traído e entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se. Vamos, o traidor chegou. Um bando de maus elementos. Ele mal acabou de falar e Judas, do grupo dos 12, apareceu, acompanhado por um bando de maus elementos enviados pelos principais sacerdotes e demais líderes. Eles traziam espadas e paus. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu beijar é o procurado, prendam-no. Ele foi direto a Jesus e o beijou, dizendo: Como vai, Rabi? Jesus disse: Amigo, por que a encenação? Então eles se aproximaram e o prenderam com muita brutalidade.
Mas um dos que estavam com Jesus desembaiou a espada e atacou o servo do sacerdote principal, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, reagiu: Não, ponha a espada de volta na bainha. Quem faz uso da espada por ela será morto. Não entendem que eu poderia agora mesmo clamar a meu Pai, e 12 exércitos de anjos, e até mais se eu quisesse, viriam combater a meu favor? Mas se eu fizesse isso, como se cumpriria as Escrituras? Elas dizem que tem que ser assim. Jesus, então, se dirigiu a eles. O que é isso? Vieram me buscar com espadas e paus, como se eu fosse um bandido perigoso? Estive ensinando no templo dia após dia, e vocês nunca moveram um dedo contra mim. Vocês acabam de confirmar os escritos proféticos. Nessa hora, todos os discípulos já haviam fugido. Falsas acusações. O grupo que prendeu Jesus levou-o perante Caifás, o sacerdote principal, ao local em que os líderes do povo e os líderes religiosos estavam reunidos. Pedro o seguira a uma distância segura. Quando chegaram ao pátio do sacerdote principal, ele se esgueirou e misturou-se com os servos para ver o que ia acontecer. Os principais sacerdotes, conspirando com o concílio judaico, tentavam forjar acusações contra Jesus, para condená-lo à morte. Mas, ainda que tentassem uma acusação falsa após a outra, nenhuma era convincente. Finalmente, 2 homens apareceram com este depoimento. Ele disse: Posso derrubar o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. O sacerdote principal levantou-se e perguntou a Jesus: O que você tem a dizer dessa acusação? Jesus manteve o silêncio. Então o sacerdote principal declarou: Ordeno pela autoridade do Deus vivo que me diga se você é o Messias, o Filho de Deus. Jesus foi direto: Você mesmo disse, e isso não é tudo. Logo você verá por você mesmo o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Nessa hora, o sacerdote principal perdeu a compostura. Rasgando a própria roupa, gritou: Ele blasfemou! Vocês vão ficar parados diante dessa blasfêmia? Todos gritaram: Morte! Ele merece sentença de morte. Os homens começaram a cuspir e a bater nele, enquanto os bofeteavam, faziam piada. Profetize, Messias, diga quem foi que bateu agora. Pedro nega Jesus. Durante todo esse tempo, Pedro estava sentado lá fora no pátio. Uma empregada encarou-o e disse: Você estava com Jesus, o Galileu. Na frente de todos, ele o negou: Nem sei de quem você está falando. Enquanto ele caminhava na direção do portão, alguém disse às pessoas que ali estavam: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Mais uma vez ele o negou, reafirmando a negativa junto com o juramento: Juro que nunca vi esse homem. Pouco depois, alguns dos que estavam ali se aproximaram de Pedro e disseram: Você é um deles, seu sotaque o denuncia. Então, Pedro ficou muito nervoso e começou a esbravejar, jurando: Nunca vi esse homem. Nesse instante, o galo cantou. Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, ele saiu dali e chorou muito. Amém! Forte essa passagem como um todo, né? Esse capítulo inteiro, né? Falando sobre como Jesus se preparou para ser entregue, né? Os momentos antecedentes à morte dele, né? A traição dele. Tô meio engasgada. Vocês viram passando a mão na barriga porque o Pedro começou a mexer aqui na minha barriga. E aí, aqui começa falando sobre o ungido para a sepultura, né? Que é a mulher que derramou o vidro de perfume inteiro na cabeça de Jesus, ungindo ele para a sepultura, né? E dessa parte aqui me chama a atenção sobre o que é o mais importante, né? Que Jesus fala aqui, assim, os pobres vão estar sempre aí, mas eu só vou passar por isso agora, né? A gente ter a sensibilidade disso, né? Que mesmo as coisas que são importantes, em alguns momentos, elas podem se tornar secundárias, porque algo maior e mais importante está para acontecer, que a gente sempre fique atento a isso, né? E outra coisa que me chama a atenção aqui que fala, né? Tenha certeza de uma coisa: em qualquer lugar do mundo que a passagem foi pregada, o que ela fez
será lembrado e admirado, né? Com certeza foi Deus, né, que conduziu ela a fazer isso, né? Tocou o coração dela para fazer isso, para poder acolher Jesus nesse momento que ele ia viver de dor, e ela foi lembrada, e realmente, né, ela tá aqui, ó, 2000 anos depois, a gente tá falando dessa mulher que dedicou o seu perfume para ungir Deus, né? Aí depois aqui ele fala sobre o traidor. Essa parte é muito doida, né? Porque Jesus já veio sabendo qual seria o seu fim, já veio sabendo qual seria a sua morte, e mesmo assim ele viveu todo o tempo do jeito que ele tinha que viver. Desde quando ele chamou Judas, ele sabia que Judas ia trair ele. E mesmo assim, ele fez tudo do jeitinho que tinha que ser para ele poder, para que tudo fosse cumprido, né? Então, para que a palavra de Deus pudesse ser cumprida, para que ele realmente fosse visto e adorado como o filho de Deus, né? Então, que algumas coisas na nossa vida, ela tem que acontecer mesmo, né? Assim como Jesus tinha que ser traído para que tudo que tinha sido dito sobre ele se cumprisse, muitas vezes a gente tem que aceitar que é isso, né? Que às vezes a gente vai ter que conviver com pessoas que a gente não 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 tem, não, tipo, qual que é a palavra? Que decepcionam a gente, né? Mas é necessário, tudo faz parte de um plano de Deus, né? Me trouxe essa reflexão enquanto eu tava lendo aqui. Aí depois ele fala aqui sobre o pão e o cálice, né? Que é a Santa Ceia, né? Então, quando Jesus estava para ser entregue, ele falou sobre a nova aliança. Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas qual que era a antiga aliança? A antiga aliança, a primeira aliança que Deus fez com o homem foi quando ele destruiu tudo e estava na Arca de Noé e falou, ó, essa aqui é a aliança com o meu povo, que foi o quê? Foi o arco-íris. Quando o arco-íris apareceu, era um sinal que a chuva parou e que a vida ia começar de novo em terra firme. Essa foi a primeira aliança. A segunda aliança que aconteceu foi a Arca da Aliança, que foi as leis, né, de Moisés, que era o que ligava Deus. Então, lá no Antigo Testamento, quando o povo de Deus saiu do deserto, construíam os templos, né? Lá no Velho Testamento tem a explicação de como eram esses templos e tudo mais. E dentro do templo tinha a Arca da Aliança, que era onde ficavam, né, as leis de Deus. E essa era a arca, que era a lei suprema. E quando Jesus ele tá para ser crucificado, para ser entregue, ele institui a nova aliança, né? Qual que é a nova aliança? É o corpo e o sangue de Cristo que foi derramado por nós, né? Para a remissão dos nossos pecados. Então, quando Cristo se entrega na cruz para morrer por nós, ele está fazendo uma nova aliança de nós com Deus. Então, através do corpo de Cristo, crucificado, santificado, nós temos total acesso a Deus, né? Olha como isso é bonito, olha como isso é profundo, né? Antigamente, quando tinha a Arca da Aliança, só os sumos sacerdotes podiam entrar na presença de Deus. Quando Jesus vem, ele nos dá acesso, né? Cada vez que a gente celebra, cada vez que a gente refaz esse momento, essa reflexão sobre a morte de Cristo, nós temos acesso a próprio Deus, né? É a nova aliança com Deus. Então, Cristo é a nossa nova aliança, o corpo de Cristo, né? Como é bonito essa entrega que ele fez para que a gente pudesse ter acesso a esse Deus tão maravilhoso e tão misericordioso, né? Que nos redimiu dos nossos pecados, não porque nós somos merecedores, mas sim porque ele é tudo de bom. E aí, depois de fazer isso, né, de instituir a nova aliança, ele foi pro Getsemane orar. Essa passagem também é muito linda, porque Cristo sabia o que ia acontecer, ele estava preparado para aquilo, e aí ele correu para os braços de quem? Para os braços do Pai. Como? Em oração. E isso, você, todas as pessoas podem fazer isso, né? Em todos os momentos a gente sabe para quem a gente pode recorrer. A gente sabe para quem a gente pode se lançar nos pés que vai ser acolhido por ele, né? Então ele foi pro Getsemane e fez oração, né? E até Cristo pediu, né? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então, Cristo também sentiu tristeza, Cristo também sentiu medo naquele momento, mas em nenhum momento ele largou o propósito dele, o propósito que Deus deu para ele, né? Que era de morrer por nós.
Então, muitas vezes a gente se culpa, a gente se julga por estar vivendo um momento difícil e às vezes não se sentir forte como a gente gostaria, não se sentir implacável, imbatível como a gente gostaria, mas o próprio Cristo sentiu tristeza, né? E ele nos ensina como lidar com isso, que é correndo para os braços de Deus em oração, né? Então ele foi, orou, e aí voltou, foi, orou de novo, se preparando para esse momento, né? E outra coisa que me chama a atenção aqui é que ele levou 3 apóstolos, né? Um dos apóstolos que ele levou foi Pedro, que inclusive vai ser o nome do nosso filho, do meu filho Coel, né? Vai ser Pedro. E Pedro também dá mancada, né? Com Jesus. Ele vai, desembaia aqui a espada dele e faz coisa que Jesus não pediu. Ele é todo, né? Tem uma personalidade forte e tudo mais. E Jesus fala aqui que você vai me negar, né? E ele fala, não, eu não vou negar, Senhor. E aqui no final desse capítulo mesmo, ele nega. E aí, olha como é bonito isso, né? Jesus, mesmo sabendo de todas as falhas de Pedro, mesmo sabendo que ele era um ser humano, que ia errar, que era assim, que tinha esse comportamento, em vários momentos do evangelho inteiro, Pedro é chamado para momentos especiais, né? Pedro anda sobre as águas, Pedro participa do milagre da pescaria, né? Então, Jesus sabe das nossas falhas, Jesus sabe das nossas limitações, mas mesmo sabendo de tudo isso, ele nos chama para perto, né? E Pedro foi um dos 3 que estavam lá no Getsemane e que dormiram, né? Então, tipo, pensa, como Pedro era admirado e apaixonado mesmo por Jesus, assim, né? Pelo mestre. E mesmo assim, mesmo ele querendo fazer tudo para agradar a Cristo, ele dormiu. Assim como nós dormimos muitas vezes, né? Assim como nós falhamos. E mesmo assim, Cristo nos redime. Mesmo assim, Cristo se entrega por nós, né? Como é bonito esse amor. Que a gente nunca perca de vista esse amor de Deus, de Cristo, que é tão bonito, assim, né? Que é capaz de tudo por nós, apesar das nossas falhas. Apesar das nossas falhas, né? E aí, depois ele conta aqui como é que se seguiu, né? Que aí o Judas, que é o traidor, chegou para entregar, né? O Cristo, entregou com um beijo. E aí Pedro desembainhou a espada para... Ele fala que um dos apóstolos, né? Mas foi Pedro, que num outro evangelho ele fala. E aí Jesus fala, não é por aí não. Eu poderia me salvar sozinho, né? Mas não é isso tinha que acontecer, então tá bom, vamos seguir o plano de Deus. Ele que é o dono do plano. Isso nos ensina como que a gente tem que confiar no plano de Deus, porque muitas vezes se fala, poxa, mas né, dava pra eu fugir? Mas não dava não, você vai ter que enfrentar isso daí, isso aí tudo mesmo, né? E aí depois aqui ele vai para falsas acusações, né, que eles levam Jesus. Então pensa só, Jesus estava lá pregando no lugar de adoração lá de Deus, né? Esqueci, me fugiu a palavra agora. Mas ele estava lá sempre, estava pela cidade sempre, e os fariseus tentando arrumar um jeito de prender ele, conspirando. E aí do nada eles chegam super violentos e prendem como se ele fosse um bandido. E ficam tentando achar acusações, tentando arrumar um jeito de prendê-lo, né? Até que eles arrumam um motivo para que isso aconteça e fazendo parte do plano de Deus, né? Então, e tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer. Aí Jesus seguiu e falou, não, é isso aí, vou seguir o meu caminho aqui, porque é isso. E aí fecha com Pedro negando Jesus, né? Que eu já comentei aqui anteriormente. E no final ele fala, então ele saiu dali e chorou muito, porque ele percebeu que Jesus conhecia o futuro, Jesus sabia o que ia acontecer, que ele ia negar Jesus as 3 vezes. E ele realmente negou e tomou a consciência. E chorou muito, se arrependeu, né? Então, na nossa vida, a gente vai cometer falhas, mas que a gente possa sempre estar ligado com Cristo a ponto de falar, poxa, falhei, né? E ter essa postura do arrependimento, né? Para que a gente possa corrigir as nossas falhas e seguir a vida. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo e espero por vocês. Tchau, tchau!